Olá! Nessa sessão Pílulas da Fono, vamos começar a tirar algumas dúvidas, deixar algumas dicas, todas para vocês, professores e pais, conseguirem acompanhar o desenvolvimento de cada criança. Hoje falaremos um pouquinho dos sinais de atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Embora cada criança desenvolva a linguagem no seu ritmo, existe uma espécie de cronograma geral que pode servir como guia. Se você acha que seu filho ou filha não está falando tanto quanto deveria, não deixe de conversar com o seu pediatra. Pode ser que seja só impressão sua e que não haja nada errado. Porém, nos casos em que há um atraso, é essencial reconhecê-lo e tratá-lo o quanto antes. É importante também entender se o que se passa é atraso, problema de fala ou algo relacionado a um transtorno, como por exemplo o autismo. Problemas de fala podem estar ligados a uma variedade de motivos neurológicos, de desenvolvimento, de audição ou de aprendizado. Às vezes, as crianças empacam no desenvolvimento da fala enquanto se concentram em outras habilidades, como, por exemplo, a aprender a andar. Tenha sempre em mente que crianças que nasceram prematuras podem apresentar um certo atraso, de algumas semanas ou meses, em relação àquelas que nasceram num tempo certo. Em geral, os prematuros alcançam as outras crianças, em termos de desenvolvimento, por volta de 2 anos de idade. Agora, a principal regra para saber quando procurar ajuda é, primeiramente, siga seus instintos. Se você acha que tem alguma coisa errada, pergunte ao pediatra. Afinal, você é quem melhor conhece seu filho. Converse com o médico se seu filho apresentar alguns dos sinais que vou começar a mostrar aqui com as faixas de idades e as dicas. Vamos lá. Com 4 meses, se até 4 meses seu filho ou filha tiver alguns sinais nesse atraso, é preciso levar ao médico. 4 meses. Não expressa alegria ou frustração. Não emite sons ou tenta falar. Até 7 meses, não dá gargalhadas. Não imita os sons que outras pessoas fazem. Até 1 ano, não fala mamã, papá ou alguma outra sílaba com intenção de comunicação. Não usa gestos para dar tchau, balançar a cabeça ou apontar para as coisas. Não tenta usar pelo menos o som de uma ou 2 consoantes, como o p e o t, por exemplo. Não entende nem responde as palavras como não e tchau. Não aponta para coisas interessantes, como um avião passando. Não balbucia como se estivesse conversando. Até 1 ano e meio. Não aponta para pelo menos uma parte do corpo quando lhe perguntam: como assim? Cadê o nariz? Não se comunica com você de alguma maneira quando precisa de algo. Não diz, pelo menos,
6 palavras. Entre 1 ano e meio e 2 anos. Não está aumentando o vocabulário à velocidade de cerca de uma palavra nova por semana. Até 2 anos. Não segue instruções simples. Não brinca de faz de conta, como dar comida para a boneca, fingir que um brinquedo é um telefone. Não imita as ações ou a fala de outras pessoas. Não consegue apontar para desenhos ou fotos num livro. Mostre o au-au, por exemplo. Não junta 2 palavras. Não sabe para o que servem objetos comuns do dia a dia, como uma escova de dente ou um garfo. Até 2 anos e meio. Não forma pequenas frases com de 2 ou 4 palavras, como por exemplo, quer papá. Não sabe o nome de algumas partes do corpo. Tem dificuldade para completar musiquinhas infantis conhecidas, como Nana Nenê. Não faz perguntas simples. Ninguém na família consegue entender o que tenta dizer. Até 3 anos. Quais os sinais de atraso? Não usa pronomes como eu, você, mim. Não consegue se fazer entender para pessoas que não conheça bem. Não constrói frases simples. Não consegue entender instruções curtas. Leve o brinquedo para o quarto e coloque em cima da cama. Não demonstra interesse em interagir com outras crianças. Tem dificuldade extrema de se separar do pai ou da mãe. Tem muita dificuldade para produzir o som de uma palavra. Gagueja ou faz caretas quando fala. Até os 4 anos, quais os sinais de atraso que ela não consegue falar ou entender? Ainda não consegue pronunciar a maioria das consoantes. Não entende o conceito de igual e diferente. Não usa os pronomes eu e você em situações adequadas. Então, aqui eu deixo uma dica para você, para ficar atento nesse desenvolvimento, conforme citamos os sinais de atraso. Aqui eu digo as aquisições que têm que estar adquiridas com os sons, com os fonemas da fala e quais as idades. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigada.